Gálatas 6, verso 9 diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, fala ao coração dos teus filhos que estão aqui nos ajudando na transmissão dessa live, e fala ao coração daqueles que estão conectados nas suas casas, as famílias, a cada um dos teus filhinhos. Fala aos corações. Amém. Queridos, é bem mais fácil fazer o bem do que o mal. É bem mais fácil sorrir do que movimentar os músculos para ficar de cara amarrada. É bem mais fácil fazermos aquilo pelo qual nós somos projetados para fazer. Porém, nós temos um inimigo. Todos nós temos um inimigo em comum e que cega o entendimento daqueles que estão lá no mundo. A Bíblia diz que aqueles que fazem o bem, no devido tempo vão colher, mas com uma condição: se ninguém desfalecer. No devido tempo, como um lavrador que colhe do fruto da semente que foi plantado, no devido tempo, todos hão de colher as suas sementes do bem que cada um fez. Semear o bem faz parte das obras da fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Portanto, as obras são as evidências de uma fé genuína, de uma fé viva. Em Efésios capítulo 4, verso 24, diz o seguinte: E vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Nós somos feitura de Deus, criados nele, somos nova criatura. A Bíblia diz que nós somos uma nova criatura, somos diferentes daquilo que foi criado no Éden, somos diferentes de Adão e Eva no Éden, porque somos uma nova criatura, e uma nova criatura é algo que nunca foi criado. Portanto, nós somos feitos uma nova criatura em Cristo Jesus, em quem nós herdamos a eternidade, a redenção, a salvação. Revestir-se de um novo homem faz parte do novo nascimento. E a partir do novo nascimento, nós começamos a produzir as obras da fé. E as obras da fé são as evidências de que a nossa fé está viva. Eu me lembro que, quando eu era criança, a minha mãe plantou uma pequena lavoura de milho no quintal de casa. Eu devia ter uns 8 anos de idade. E durante os primeiros dias ela regava todos os dias. E todos os dias eu ficava vendo ela regar as covinhas onde ela tinha deixado as sementes. E os dias foram passando e eu fui desistindo de que dali pudesse nascer alguma coisa. E passados ali uns 8, 9 dias, uns 11 dias mais ou menos, comecei a perceber que havia algo nascendo, mas junto com as sementes que nasciam, também nasciam as ervas daninhas. Então eu disse para minha mãe: eu acho que não está nascendo nada. E ela disse assim: tá sim. Eu falei: como é que a senhora sabe? E ela disse assim: tá vendo ali, bem no meio das covinhas onde eu plantei, há um padrão de tipo de folha. Aquilo ali é os pezinhos de milho nascendo. E depois de grande eu fui descobrir que para cada grão de milho pode nascer pelo menos uma espiga, que pode produzir de 450 a 600 grãos de milho. Sabe, queridos, há uma frase lá no mundo muito popular que diz que na lavoura de Deus ou na vida, o plantio não é obrigatório, mas a colheita sim. E a Bíblia diz que cada um vai colher segundo o que plantou. Mas veja que
quando as pessoas falam, olha, você vai colher o que você plantou, normalmente tem uma conotação negativa. Todas as vezes que você vê pessoas falando isso, elas sempre levam a conotação do texto para uma resposta negativa do fruto da semente que foi plantada. Mas não é só coisas ruins que se colhem na vida. A Bíblia está dizendo para nós que ao seu tempo, se não desfalecermos, nós vamos colher do fruto das sementes da bondade. Poucas pessoas possuem a disposição de dar continuidade, de permanecer perseverantes. Porque o que conta na vida não é como nós começamos a vida, mas como nós vamos terminar a nossa vida. O que vale para Deus não é a maneira como começamos a vida, e sim a maneira como nós vamos terminar a nossa vida. Portanto, se tiver perseverança no findar das nossas vidas, nós vamos colher, não só aqui na vida terrena, mas vamos colher a salvação da eternidade. Nessa noite eu quero dizer que há algo a ser colhido dentro do reino de Deus, aos nossos corações, que foi conquistado na cruz do Calvário, e que o Senhor plantou para as nossas vidas. A Bíblia diz que um dia um jovem rico perguntou para Jesus o que ele devia fazer para herdar a vida eterna, para herdar o reino de Deus. E Jesus, que sonda os corações, que sonda o coração do ser humano, disse: vende tudo que você tem, distribui aos pobres e vem e me segue. E a Bíblia diz que aquele jovem se entristeceu, descaiu-lhe o semblante, ele voltou para trás. Então Pedro, um dos discípulos, vendo aquilo, teve a coragem de perguntar para Jesus. E isso está registrado em Lucas capítulo 18, a partir do verso 28. E disse-lhe Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais neste mundo, e na vida vindoura, a vida eterna. Sabe, queridos, esse texto, ele relata que Pedro é o único dos discípulos que tem a coragem de perguntar para Jesus: o que é que a gente vai ganhar com isso? O que é que nós vamos ganhar em te servir, em ser fiel, em te seguir? E Jesus respondendo disse: muito mais neste mundo e na vida vindoura, a vida eterna. Há um outro texto que diz: 100 vezes mais nessa vida com perseguições, e mais a vida eterna. Nós sabemos que haverão perseguições, haverão desgastes, haverão problemas, haverão tempestades, haverão adversidades na vida, na caminhada da vida. Mas a Bíblia diz que aquele que persevera, aquele que dá continuidade do plantio da semente do bem, ao seu tempo vai colher daquilo que o Senhor provê para os seus filhos. Sabe, queridos, a colheita na graça, ela é interessante, porque segundo a lei, a colheita, ela está relacionada com aquilo que se planta. Na lei, você colhe aquilo que você planta de forma exponencial. Na graça, você colhe algo que Deus plantou nas nossas vidas. Você não colhe só da exponencialidade do plantio da tua semente, mas você e eu colhemos também daquilo que Deus plantou para as nossas vidas. É estranho isso, porque nós estamos tão acostumados a nos movermos pela força do nosso próprio braço, estamos tão acostumados com o castigo lá do Éden: do suor do teu rosto você vai ter o teu sustento. E a gente às vezes até proclama isso para as pessoas. A gente gosta muito de falar isso para aqueles que não gostam muito de trabalhar, não é assim? Mas isso lá em Gênesis é o castigo que Deus deu ao homem pela desobediência dentro do jardim. O que o Senhor fez nas nossas vidas foi restaurar na cruz do Calvário o Éden, restaurar para as nossas vidas uma receita de colheita de semente, pela qual não merecíamos, mas colhemos em Cristo Jesus. Nós cristãos, às vezes ainda temos dúvidas a respeito da provisão sobrenatural. Sabe, queridos, sabe o que é a provisão sobrenatural? É aquilo que eu e você não fizemos nada para receber, mas recebemos de Deus. É aquilo que eu e você não merecemos, mas pela graça somos alcançados. É a colheita daquilo que eu e você nem plantou, mas colhemos porque o Senhor plantou para as nossas vidas. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 2, verso 8:
E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. O que a Bíblia está nos dizendo em Gênesis é que o Senhor plantou um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. O homem foi criado fora do Éden e foi colocado dentro do jardim. Nós sabemos que o jardim é algo planejado, é algo pensado, é algo que saiu do coração e da mente de Deus, próprio para o ser humano. Deus coloca então o ser humano que ele criou fora do Éden, coloca dentro do Éden e mostra para ele o jardim e dá para Adão a provisão sobrenatural. Adão então recebe de Deus a graça, recebe de Deus a dádiva de colher daquilo que ele não havia plantado. Havia várias árvores dentro do jardim, algo que o Senhor pensou para a provisão do ser humano, tinha tudo que o homem precisava ali dentro. Mas a partir do momento que o homem cai em pecado, ele rompe a sua relação com Deus e ele é expulso do jardim. O lado do oriente do jardim, tipologicamente na Bíblia, aponta para Jesus, o sol da justiça. O lado do oriente é o lado leste, é onde nasce o sol, aonde nasce o sol da justiça sobre todo aquele que carece da graça e do perdão divino. Em Malaquias capítulo 4, verso 2, diz assim: mas para vós, os que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a cura trará sobre as suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe que dia é esse? O dia da redenção da cruz do Calvário. O sol da justiça nasce sobre a humanidade. Fomos redimidos pelo poder do perdão que há no seu sangue, e por causa da palavra desse evangelho, por causa do poder do evangelho, aqui nós estamos milênios depois, sendo alcançados pelo sol da justiça todos os dias da nossa vida, e tendo o privilégio de colhermos algo sobrenatural através do Éden restaurado em Cristo Jesus para a vida de todo aquele que nele crê. Sabe, queridos, o Éden é a extensão do reino invisível para o lugar visível. É aquilo que o Senhor fez para o ser humano. Deus nunca mudou os seus planos. Deus continua o mesmo. Deus continua fazendo valer o seu propósito para as nossas vidas. A Bíblia diz em Provérbios que o homem pode fazer planos, mas o propósito vem do Senhor. Em outra tradução, o homem pode fazer planos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Eu confesso que por muitos anos, no início da minha fé, eu tinha um problema com esse texto, porque eu olhava para os meus próprios planos e eu achava ruim que o Senhor interferisse com o propósito dele. Eu não confiava plenamente de que o propósito do Senhor, que significa a razão pela qual eu existo, eu não entendia que isso ia prevalecer sobre os meus planos e que isso era melhor do que os meus planos. Ninguém faz planos ruins para si mesmo, a não ser o suicida. Mas todas as pessoas fazem planos bons para si mesmo. Mas a Bíblia diz que apesar disso, o que vai prevalecer é o propósito do Senhor. É a razão pela qual você foi criado e colocado dentro do seu reino. Dito isso, nós agora que somos dele, que fomos comprados, que somos propriedade dele, que somos feitura sua, que somos uma nova criatura, temos um desafio pela frente. Nós vamos viver segundo a nossa própria vontade, ou nós vamos viver segundo a vontade do Senhor, que diz a Bíblia que é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que a vontade do Senhor para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. O problema é que a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, vai nos colocar em meio a desertos, em meio às pressões, em meio aos problemas insolúveis, em meio a situações que não haverá outra alternativa a não ser nos recorrermos em oração dentro do nosso quarto, no secreto com Deus, onde Ele nos vê para clamarmos por socorro. O problema da boa e perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas é que nem sempre nas situações que nós vamos viver na vida, nós vamos nos deparar com situações que estaremos confortáveis. Em alguns momentos da nossa vida, para não dizer a maioria dos momentos da nossa vida, nós estaremos vivendo sob pressão.
estaremos vivendo numa cobrança terrível, estaremos vivendo diante de situações e circunstâncias que nos farão desanimar, mas nós temos que permanecer fiéis e que nos dá o livramento na hora certa. Sabe, queridos, nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Adão e Eva no Éden se cansaram de fazer o bem, andaram escutando a serpente, deram ouvidos para a serpente. Por causa disso, a terra foi transformada. Toda a situação que envolvia Adão e Eva de colheita sobrenatural foi perdida. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, verso 18: e ela te produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. E o Senhor, verso 23, e o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Quando olhamos para Gênesis, nós vemos não somente o homem totalmente sem provisão após o pecado, mas nós vemos o homem com um desafio imenso pela frente: lavrar a terra sem ferramentas, lavrar a terra que havia acabado de produzir espinho e abrolhos, lavrar a terra que acabou de produzir abrolhos, que segundo a tradução de dicionários pode significar duas coisas: ou ervas daninhas, espinhosas, ou pedregais que se formam na flor das águas. Abrolhos são dificuldades e problemas de um ser humano sem Deus, de alguém que escolheu viver a sua vida independente de Deus. São os problemas que estarão na frente do caminho de todo aquele que resolveu romper a sua relação com Deus. Quando olhamos para as pessoas, para a vida das pessoas que se cansaram de fazer o bem, a trajetória delas também se faz da mesma forma como foi a trajetória de Adão e Eva. Queridos, veja que depois da queda, o que acontece é falta de provisão, miséria, pobreza. O que acontece depois disso? Um homicídio. É um processo pelo qual todo ser humano que se afasta de Deus começa a passar. Começa a perder a provisão, começa a andar por caminhos de pedras e espinhos, e logo vem o homicídio. O que veio depois disso, após a queda do pecado, foi isso. Foi o total rompimento do homem contra Deus. A corrupção que se instalou no coração do homem. Sabe, queridos, a palavra corrupção, ela vem da raiz de duas palavras: cor, de coração, rupção, de ruptura. É o rompimento do coração do homem com o seu Criador. E isso acontece com todo aquele que resolve andar sozinho. Todo aquele que resolve andar segundo a força do seu próprio braço. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Ou seja, maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que confia na provisão da força do seu braço. Maldito é o homem que não confia em Deus, que não consegue colocar a sua confiança no Senhor, que é de onde vem o nosso socorro. Sabe, queridos, a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, verso 17, que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Às vezes nós olhamos para a palavra pecado, que significa errar o alvo, e nós sempre associamos isso com problemas de imoralidade, problemas de corrupção. Nós sempre temos uma facilidade maior a entender pecado como essas coisas, mas a Bíblia diz que o simples fato de alguém deixar de fazer o bem já comete o pecado. Porque quando nós não fazemos o bem, podendo fazer o bem, nós estamos com o nosso coração corrompido. Nós estamos insensíveis à necessidade do outro, à necessidade do nosso irmão. Eu sempre brinco com isso aqui, eu sempre falo isso aqui, que às vezes os irmãos têm medo de dizer um para o outro: como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Porque vai que ele está precisando mesmo. Às vezes as pessoas têm medo disso, têm medo de dizer como é que o outro está. Tem medo de olhar no olho do outro para saber como é que ele está. Tem medo de perguntar como é que está a situação em casa, porque vai que está precisando de alguma coisa e eu não estou afim de me mover em prol da causa do outro, da causa alheia. Mas a Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, está vivendo em pecado, porque o seu coração está rompido, a sua ligação com Deus está rompida. Portanto, se não há ligação com o seu próximo, também não há ligação com Deus. A Bíblia diz que se nós não conseguimos amar o nosso próximo, a quem nós vemos, muito menos a Deus, a quem nós não vemos. Sabe, queridos,
as pessoas que que romperam a sua ligação com o Criador. São pessoas indiferentes às causas, são pessoas adoecidas de coração. E sabe qual é a maior causa da depressão de líderes e pastores das igrejas? São pessoas indiferentes. São aquelas pessoas que formam um grupo grande na igreja, um grupo que está totalmente indiferente a tudo aquilo que o cerca. São pessoas que não se dedicam à obra do Senhor, ao ouvir, a compreender a palavra de Deus e a aplicá-la nas suas vidas. São pessoas que não se importam com a necessidade e a causa alheia. São pessoas totalmente cegas à necessidade do próximo. E quando eu vejo pessoas assim, eu não sei se é eu que estou errando e não estou pregando o suficiente, ou se é a dureza de coração, em que a Bíblia diz que vai atrair tempestades por causa disso. Sabe, queridos, o que mais adoece líderes e pastores é a indiferença daqueles que se cansaram de fazer o bem. Alguém pode estar pensando, mas pastor, você deve estar preparado para isso. Você é o pastor, você deve estar consciente de que você está numa posição que você deve saber que essas coisas acontecem dentro da igreja. Sim, certamente eu concordo com isso, mas eu devo alertar que quem não está preparado para as consequências são os indiferentes. Porque as pessoas indiferentes, uma hora elas vão cruzar com as consequências das próprias sementes que foram lançadas. E como eu disse, nós não somos obrigados a plantar, mas nós vamos com certeza sermos obrigados a colher aquilo que plantamos. Porque quando você não planta nada, saiba que há uma semente do mal sendo lançada contra a sua vida. Essa é a razão de muitas pessoas desistirem na caminhada da fé lá na frente. Quando as pressões alcançam a vida, a família, a casa, doenças, perdas, problemas insolúveis, de modo que esse alguém vai olhar para si mesmo e para Deus e para a sua palavra e vai dizer: eu fui abandonado por Deus. Talvez há alguma coisa errada com Deus, quando na verdade há algo muito errado com o seu próprio coração. Mas a cegueira espiritual é tão grande que essa pessoa não consegue compreender onde foi que errou e onde começou o problema. Sabe, queridos, o indiferente vira as costas para quem está falando. Já viu gente assim? Gente que vira as costas no meio de uma discussão, no meio de um problema. A pessoa vira as costas para Deus. Sabe, a infantilidade da fé nos torna como crianças mal educadas, nos torna pessoas que não conseguem ter a maturidade necessária para ouvir a voz de Deus e não se cansar de fazer o bem. É por isso que nós estamos diante de uma geração de crentes que não conhecem a Bíblia. Nós precisamos conhecer a Bíblia, precisamos conhecer o que diz a palavra a nosso respeito. Nós precisamos conhecer o que Deus está dizendo para o nosso futuro, o que Deus está falando conosco. Nós precisamos conhecer a Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia em nossas casas, precisamos ler a Bíblia onde quer que estejamos, precisamos ler, comer esta palavra todos os dias. Queridos, a Bíblia diz, o profeta Oséias, usado por Deus, ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porquanto rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha a sentença que Deus está dando para o povo de Israel, que havia abandonado o conhecimento de Deus, que havia deixado para trás a palavra de Deus, e que haviam seguido seus próprios caminhos da idolatria, fazendo o mal para o seu próximo, estavam indiferentes em relação às causas, estavam totalmente indiferentes em relação às ordenanças e os preceitos de Deus, estavam vivendo debaixo do pecado, debaixo de maldição. E a Bíblia diz que Deus está dizendo através do profeta: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Sabe, queridos, a Bíblia diz que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E eu só posso encher o meu coração de temor a partir do momento que eu conheço a majestade, a autoridade, a glória do Deus a quem eu digo que sirvo. As consequências da indiferença, por vezes, não só aparecem na vida de quem é indiferente, mas aparece também na vida dos filhos de quem é indiferente.
Veja que o próprio Deus está dizendo: olha, porque vocês rejeitaram a minha palavra, eu também vou rejeitar vocês, para que vocês não sejam sacerdotes diante de mim. Visto que vocês se esqueceram da lei, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha que sentença pesada para todo aquele que vira as costas para Deus. Mas a boa notícia para nossas vidas aqui nessa noite é que em Cristo Jesus toda a nossa indiferença, todo o nosso pecado foi lançado sobre Ele, e nós agora somos salvos porque Ele nos amou primeiro. Queridos, o cálice, sabe aquele cálice que Jesus diz lá no jardim do Getsemane: se possível, passa de mim esse cálice. Jesus não estava falando da violência, Jesus não estava falando da cruz, Jesus não estava falando dos pregos, Jesus não estava falando das dores, Jesus não estava falando da esponja cheia de vinagre, Jesus não estava falando da lança do soldado que furou o seu lado, Jesus não está falando das esbofeteadas que ele levou no rosto, ele não está falando das cusparadas, da humilhação, não está falando do seu corpo nu andando por Jerusalém para fora da cidade. Ele não está falando do peso da cruz, ele não está falando da violência, ele não está falando das chicotadas, ele não está falando da dor física, ele está falando da ausência plena de Deus que ele haveria de sofrer por mim, por sua causa. Sabe, queridos, as trevas não existem. O que existe é a ausência de luz. E Jesus tomou o cálice da total e plena ausência de Deus sobre a cruz do Calvário. Jesus recebeu a condenação do ser humano sobre os seus ombros. A total evasão de Deus, a total ausência de Deus, em que a própria natureza faz questão de protestar contra a crucificação ao presenciar e testemunhar o Criador na cruz do Calvário. Para que eu e você estivéssemos aqui hoje, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que nos faz ler o texto de Oséias e não ter medo de Deus é porque nós temos fé no sacrifício da cruz do Calvário, que nos livrou da morte e do pecado e que nos traz sãos e salvos até aqui. Sabe, queridos, há um perigo enorme da indiferença espiritual, e que hoje, mesmo sendo salvos em Cristo Jesus, podemos incorrer a cometer esse pecado novamente. O que mais tem crescido nos últimos anos, nos últimos tempos, é o número de pessoas que apenas demonstram ter um compromisso nominal com as coisas de Deus, mas de fato estão longe de levar esse compromisso na prática. O que mais se vê é a religiosidade das pessoas aflorada nas suas falas, nos seus jargões, nas suas canções, no seu modus operandi, nas suas liturgias de culto, mas a essência da prática do Evangelho nas suas vidas está longe de aparecer. Esse tipo de coisa faz com que eu e você vivamos uma vida de distanciamento da palavra verdadeira, do Jesus verdadeiro. Porque quando nos tornamos religiosos, nós começamos a idealizar um Jesus bem diferente daquilo que a Bíblia diz, e começamos a criar esse ídolo segundo a nossa própria vontade. Começamos a entender o Evangelho como entendem os gregos. Começamos a adorar um Deus totalmente diferente daquele que diz a Bíblia. Começamos a cultuar os homens ao invés de cultuar a Deus. Começamos a invocar outros espíritos ao invés de invocar o Espírito Santo de Deus. Quando nos reunimos na ceia e quando nós não entendemos a necessidade, a misericórdia, quando não compreendemos que aquele que está ao nosso lado precisa ter a atenção da nossa vida, precisa que nós possamos exercer de fato na prática a preocupação de sabermos como o outro está, de sabermos como está aquele que está do nosso lado, de sabermos como está a obra de Deus, de nos interessarmos em pregarmos o Evangelho, de sabermos como estão aqueles que estão faltosos, aqueles que estão entristecidos, aqueles que estão cabisbaixos. É necessário que eu e você tenhamos a preocupação, a disposição de irmos de encontro à necessidade do outro. Sabe, queridos, a Bíblia diz que
Jesus sempre tinha misericórdia daqueles que estavam com necessidades. E quando não, ele tinha compaixão. Ou era misericórdia ou era compaixão que Jesus tinha por aqueles que estavam sofrendo. Se nós, que dizemos que somos cristãos, se não houver em nós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, é tudo mentira aquilo que fazemos. Se não houver em nós a mente de Cristo, o seu decidir, o seu pensar, a sua palavra, se ela não estiver em nós, dificilmente nós estaremos nele. E não estando em nós a sua palavra, e nós não estando nele, as nossas orações cairão no vazio, nós não receberemos respostas de oração, e muito menos seremos atendidos nos nossos pedidos. Porque Jesus disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, vocês pedirão tudo, e assim vos será feito. A questão e o desafio da nossa vida é estarmos em Cristo e a palavra dele estar em nós, porque a sua palavra estará em nós, sendo a bússola, um mapa, o manual da nossa vida, o ponteiro das nossas decisões, a placa que nos dirige. Será o piloto do nosso barco. E nem sempre a palavra de Deus nas nossas vidas nos levará a lugares confortáveis, porque amar é desconfortável. Amar alguém é desconfortável, é abrir mão, é levar uma vida de sacrifício, porque não existe amor sem sacrifício. Amar a Deus acima de tudo é eu negar a mim mesmo, negar o meu orgulho, negar as minhas crenças, negar as minhas verdades pessoais, rejeitar tudo isso para que a verdade dele, para que a fé genuína e verdadeira, para que o Espírito Santo substitua o meu espírito nas horas difíceis, nas horas fáceis, em todo o tempo da nossa vida. Sabe, queridos, nós podemos incorrer ao erro de nos tornarmos pessoas indiferentes se deixarmos de ouvir a Deus. Eu não estou dizendo que aqueles que deixaram de ouvir a Deus um dia nunca ouviram, porque é muito fácil deixarmos de ouvir a Deus. Abraão ouviu a Deus dizendo: Abraão, vai lá e sacrifica Isaac. Mas se Abraão não tivesse continuado a ouvir a Deus, ele tinha sacrificado Isaac. É necessário que você entendamos que ouvir a Deus diz respeito a estar sensível à voz de Deus o tempo todo. Não é porque Deus disse algo agora que esse algo que ele diz é permanente. Eu não estou dizendo que Deus muda de ideia. Eu estou dizendo que às vezes Deus diz não num determinado momento, que é não por agora, mas depois ele diz um sim. O que eu estou dizendo é que é necessário que nós continuemos perseverantes em fazer o bem. Assim estaremos sensíveis ao que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Se Abraão não tivesse continuado a ouvir a Deus, Abraão tinha sacrificado o seu futuro. E quantas pessoas estão sacrificando seus futuros, estão jogando seu futuro no lixo, porque um dia ouviram, mas a caminhada, quando a subida começou, quando subiram nos montes, quando chegaram no topo, pararam de ouvir a Deus. Quando Abraão ouviu a Deus dizendo: sacrifica o teu Isaac, ele estava embaixo, e ele subiu a montanha. Quando ele chegou no topo, ele parou, ele continuou ouvindo a Deus. Quantas pessoas sobem a montanha e quando chegam no topo, deixam de ouvir a Deus, já não precisam mais. A sua visão está tão ampla de tudo aquilo que o cerca, que já pensa que não é necessário mais ouvir a Deus. Mas são pessoas que vão sacrificar o seu próprio futuro, e lá na frente vai ser desastroso a consequência da decisão de não continuar ouvindo a Deus. Sabe, queridos, nós temos que cuidar da nossa vida cristã, e observar a palavra do Senhor todos os dias, do que diz o conselho de Deus para as nossas vidas. O Senhor, ele disse algo para Salomão, e isso chamou a atenção do Senhor, quando ele disse: Salomão, pede-me o que você quer. E Salomão então disse: eu quero sabedoria para reinar, para lidar com o povo, para lidar com as coisas que são inerentes ao rei. E a Bíblia diz que o Senhor deu para Salomão não só sabedoria, mas deu riquezas, muitas riquezas. Sabe, queridos, só que Salomão errou nos 3 pontos principais que um rei não podia errar. Havia um estatuto que todo rei deveria fazer uma cópia
e deixá-lo na cabeceira da cama. Nesse estatuto havia 3 conselhos. Ao rei de Israel é proibido multiplicar cavalos. Ao rei de Israel é proibido casar-se com mulheres estrangeiras. E ao rei de Israel é proibido fazer aliança com o Egito. Salomão ouviu a voz de Deus um dia e se esqueceu dos 3 conselhos de Deus, que haveria de ser lido todos os dias pela manhã. O rei, que recebeu de Deus dádivas pelas quais ele não pediu, mas ele recebeu por causa da bondade de Deus, um dia casou-se com mulheres estrangeiras, multiplicou cavalos e fez aliança com o Egito. As consequências foram desastrosas. Salomão só não perde o reinado por causa de uma promessa que havia sido feita para Davi. Sabe, queridos, nós podemos evitar muitas lutas e tempestades na nossa vida se o nosso coração não estiver endurecido em relação à palavra de Deus. Jesus, numa das parábolas, na primeira parábola, ele diz que um semeador saiu a semear. E esse semeador lançou sementes, que algumas caíram pela beira do caminho, outras caíram entre os espinhos, outras caíram entre os pedregais, outras caíram em terra boa. Aquelas que caíram entre as pedras representam o coração duro. E nós temos uma tendência religiosa a pensar que pessoas de coração duro são aquelas pessoas carrancudas, são aquelas pessoas difíceis, são aquelas pessoas que não aceitam o evangelho, são aquelas pessoas que não se entregam para Cristo. Nós achamos que coração duro é isso. Mas a própria Bíblia vai nos definir o que é o coração duro. O coração duro é aquela pessoa que, ao contrário do que aquilo que a gente pensa, é aquele que recebe a palavra do Senhor com alegria. Recebe com alegria. Essa semente nasce no coração. E ela, por causa das pedras, não produz raízes profundas. E ao vir o sol, seca-se a planta. E a planta morre. É quando as perseguições que se achegam até nós por causa da palavra nos alcançam, e nós perdemos a alegria durante o tempo da caminhada da vida e nos cansamos de fazer o bem. E a Bíblia diz que um dos motivos de os discípulos terem sido alcançados pela segunda tempestade na Bíblia foi a dureza dos corações. Aquela tempestade onde Pedro anda sobre as águas, onde Jesus entra no barco e a tempestade se cessa sem nenhuma palavra que ele diga. Essa tempestade foi atraída por causa da dureza dos corações em relação ao milagre da multiplicação. Veja que interessante que os discípulos não compreenderam a provisão sobrenatural que Jesus havia provido a partir de 5 pães e 2 peixes. Então eles, arrazoando entre si sobre o que foi que havia acontecido ali, porque eles não estavam entendendo, não compreenderam o milagre. Parece até ironia da Bíblia isso, porque milagre não se compreende. Mas por alguma razão eles não só não compreenderam, mas não creram, por causa da dureza dos corações, da perseguição, por causa da palavra. Eles desfaleceram e foram alcançados por tempestades. Sabe, queridos, existem tempestades na vida que vão nos alcançar por causa da obediência. É como aquela primeira tempestade onde Jesus está dormindo na polpa do barco. Os discípulos estão indo com Jesus para a direção de Gadara, para a libertação de pessoas do outro lado. Então eles foram alcançados por uma grande tempestade. Jesus foi acordado pelo clamor dos seus discípulos, ele estava no barco, então Jesus acorda, Jesus já aproveita para ensinar algo aos discípulos que estavam ali sem fé, e ele fala com o vento para que o vento se aquete, para que o mar se cale, e tudo se fez bonança. Essa tempestade alcançou os discípulos por causa da obediência. Mas a segunda tempestade foram alcançados por causa da dureza dos corações, porque de alguma maneira se cansaram de fazer o bem. Jesus não estava no barco. Jesus vem andando sobre as águas, e a Bíblia diz que ele nem estava andando em direção ao barco, ele estava andando em direção ao destino pelo qual ele já havia orientado os discípulos. Sabe, queridos, há um risco muito grande de andarmos na caminhada da vida e em algum momento nos cansarmos de fazer o bem. Por causa da dureza dos corações, nós seremos alcançados por tempestades. E aí entraremos pelo processo de ter que clamar ao Senhor por causa da dureza dos nossos corações.
Eu não estou dizendo que o Senhor não atende o chamado, não atende o clamor. Ele atende o clamor de um coração contrito. Mas existem coisas na vida pelas quais passamos que seria desnecessário se nós conhecêssemos a palavra do Senhor. Talvez não estaríamos sofrendo. Oséias disse: o meu povo sofre por falta de conhecimento. A palavra conhecimento do grego significa luz. O meu povo sofre por falta de luz. E quando falta luz, significa que as trevas envolvem o lugar. E então, quando as trevas envolvem o lugar, um outro governo se apodera daquele que está em trevas, ou da área da vida daquele que está em trevas em relação à sua própria vida. Ou seja, se há alguma área da nossa vida que ainda estamos ignorantes em relação à palavra de Deus, significa que essa área está em trevas. Portanto, Deus não pode exercer o governo sobre as trevas. Então, quem governa sobre as trevas é o diabo. É por isso que o diabo é chamado de o príncipe das trevas, porque trevas significa ignorância. O diabo é o príncipe da ignorância. O diabo é o príncipe da ignorância. Ele cega o entendimento daqueles que estão lá fora, daqueles que estão no mundo. Ele traz sobre a vida daquelas pessoas que são inteligentes, para que eles não consigam enxergar a verdade do Altíssimo sobre as suas vidas. Sabe, queridos, o diabo governa por duas maneiras. Eu sempre digo aqui: o diabo governa por meio do medo e por meio da ignorância. Todas as vezes que você verificar um sistema de governo, seja ele de qual orientação for, de qual orientação política for, seja ele de qual ordem for, um sistema de governo empresarial governado pelo medo e pela ignorância, é o diabo que está lá. No sistema de governo educacional em que as pessoas são governadas pela ignorância e pelo medo, o diabo que está lá. Uma empresa que é governada pela ignorância e pelo medo, as pessoas têm medo e são ignorantes, é o diabo que está lá. Um país que é governado através do medo e da ignorância, é o diabo que está lá. Está aí a pandemia para quem quer ver. Estamos vivendo isso. As pessoas estão com medo e estão ignorantes em relação aos fatos e verdades pelas quais a mídia, governos e ninguém ajuda a esclarecer. Então quem é que está governando tudo isso? É o diabo. O príncipe deste mundo cegou-lhes o entendimento. Eles se cansaram de fazer o bem, estão fazendo o mal. Pessoas morrem nos hospitais por falta de conhecimento, por causa da ignorância e do medo. Vidas se perdem. É o governo do diabo. O diabo governa através do medo e da ignorância. Talvez você esteja pensando: mas pastor, como é que o império das trevas se organiza através do medo e da ignorância? Já que eles não conseguem ser sábios, já que eles não conseguem, como é que o diabo consegue fazer com que os demônios façam a sua vontade? Como é que isso é feito? É através do medo e através da ignorância. Porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus, segundo Provérbios. Os demônios não são sábios, eles são ignorantes. E eles se submetem ao diabo por causa. Nós vemos isso quando Jesus chega em Gadara. Os demônios que estavam ali no Gadareno pediram para Jesus para que eles fossem lançados sobre os porcos, porque eles estavam com medo. Eles deviam satisfação ao seu príncipe que cega o entendimento do mundo. Eles estavam com medo. Mas nós damos glórias ao Senhor, porque o Senhor não governa o seu povo pelo medo e nem através da ignorância. A Bíblia nos convida a examinar a própria Bíblia, examinar as Escrituras. Examinar as Escrituras é pegar uma lupa desse tamanho e submeter aquilo que está escrito ao aumentar das letras. Entendamos o que é que Deus está dizendo a nosso respeito. O Senhor nos governa através da luz, através do conhecimento. Luz para os meus pés é a tua palavra, diz o Senhor. Sabe, queridos, o Senhor tem nos falado, tem nos alertado de que nós devemos continuar perseverantes em fazer o bem. A indiferença espiritual, ela pode nos levar a nos tornarmos frios, a nos tornarmos religiosos, a nos tornarmos insensíveis às causas, à igreja, ao reino de Deus, aos nossos irmãos
e as necessidades que estão ao nosso redor. Que possamos ser levados pelo Espírito Santo a estarmos sensíveis dia após dia a cada um que está ao nosso redor, a igreja, ao Evangelho, que possamos estar ouvindo a voz de Deus continuamente na nossa vida, que o Senhor coloque-nos no topo, mas que possamos continuar ouvindo a sua voz para não sacrificarmos o nosso futuro. Coloque-se de pé, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós invocamos o Teu nome e Te agradecemos pela Tua palavra. Nós invocamos o Teu nome neste lugar em que o Senhor se manifestou através dos louvores, através da unção do Teu Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus, continua abençoando as famílias. Continua, Senhor, abençoando os Teus filhos. Continua, meu Deus, guardando os Teus filhos deste mal. Continua guardando a Tua igreja. Continua guardando, papai, cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem, cada adolescente. Continua livrando os Teus filhos de todo o mal. Abre as portas àqueles que estão necessitados. Prospera a despensa dos Teus filhos. Prospera o salário daqueles que estão, papai, no labor. Abre portas àqueles que estão precisando de salário. Prospera, Senhor, e dá sabedoria àqueles que querem empreender algo. Meu Deus, em nome de Jesus, provê algo sobrenatural para os Teus filhos. Nós clamamos a Ti, que Tu és o Deus do sobrenatural. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém.